Amém, amados irmãos? Ótima quinta-feira. Vamos desfrutar da semana 1 do nosso novo alimento diário, que tem como tema geral a igreja, coluna e base da verdade. A mensagem da semana é a igreja, a casa de Deus. Versículo do orar lê 1 Timóteo 3, do versículo 4 e o 5, que diz assim: que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Título de hoje: o governo e o procedimento na casa de Deus. Leiamos. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestardes a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. A expressão serviço de Deus no grego é oikonomia de Deus, ou simplesmente a economia de Deus. A palavra oikonomia diz respeito à administração da casa, à economia doméstica. Essa palavra remonta às famílias antigas que tinham um mordomo para suprir as necessidades dos membros da casa. Isso incluía assisti-los com roupa, remédios, comida e assim por diante. Em outras palavras, a economia de Deus é o plano de Deus, é o plano que Deus tem para nós. É seu arranjo divino para nos suprir com suas riquezas inesgotáveis. Deus tem uma casa e essa casa tem uma administração. Esse conceito que está em 1 Timóteo 1,4 é a administração da casa de Deus. Quando Paulo advertiu os efésios de que não se envolvesse com ensinamentos diferentes nem com fábulas e genealogias sem fim, era para evitar que eles deixassem o principal, administrar a casa de Deus. Prosseguindo o texto, lemos: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Isso está em 1 Timóteo 3,1. Episcopado é a função de um presbítero. Presbítero diz respeito à sua posição devido a seu estágio de vida. E bispo, a sua função de cuidar, administrar. Dentre os requisitos de um presbítero, é importante destacar esse versículo: que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Vemos mais uma vez a menção de casa. A igreja é a casa de Deus, sobre a qual Ele nos colocou para governá-la e cuidar dela. Essa palavra não se aplica apenas às lideranças, mas também a todos os irmãos. Ainda que você nunca se torne um presbítero, deve desejar a função de um bispo, isso é, almejar cuidar bem da casa de Deus. O versículo 4 também diz: criando os filhos. Cuidar da casa de Deus é criar filhos. Nós estamos criando muitos filhos. Todos nós somos filhos da casa de Deus. Estamos cuidando dos filhos de Deus. Os irmãos novos, por exemplo, que entram na vida da igreja, são filhos novos dos quais precisamos cuidar. Embora o texto fale de uma família física, também pode ser aplicado à igreja como a casa de Deus. Leiamos: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo 3,5. O cuidado pela casa de Deus começa com o cuidado por nossa própria casa, ou seja, nossa função espiritual, no final, é cuidar da casa de Deus. Isto é algo que todos precisamos almejar. Na casa de Deus, devemos cuidar dos filhos mais tenros, os filhos tecnon, filhos novos. Precisamos criá-los e educá-los com a palavra de Deus. A Escritura é para ensinar, repreender, corrigir e educar. O que produzimos na casa de Deus? Primeiramente, produzimos filhos tecnon, que depois evoluem para filhos ruios. Daí, vamos ensiná-los sobre a vontade de Deus, como se envolver com seus negócios e, finalmente, vamos levá-los a se tornar os herdeiros de Deus. Esses filhos herdeiros, um dia, poderão dizer: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.
2 Timóteo 4:8. Na casa de Deus estamos criando filhos que amem a vinda do Senhor. Vejamos os 2 versículos que demonstram o objetivo de 1 Timóteo. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Este é um livro de procedimentos. Paulo transmitiu a Timóteo as dicas práticas e espirituais de como devemos proceder para cuidar da casa de Deus. A igreja é a casa de Deus e em sua casa há uma administração que visa ao cuidado de seus membros. Nesta epístola estão os procedimentos para cuidarmos uns dos outros. Pergunta: qual é a relação entre a casa de Deus e a economia de Deus? Bem, há uma correlação muito grande entre a casa de Deus e a economia de Deus. Casa de Deus, ela refere-se à igreja. Ela refere-se à igreja como um organismo vivo, a igreja que foi gerada, a igreja que nasceu sobre a tutela do sangue de Cristo, foi gerada através da vida divina. Tudo isso nós conhecemos. Então Deus hoje ele habita na igreja. Deus hoje ele tem a igreja como a sua guerreira, como a sua noiva, entre outras coisas. Existem muitos adjetivos que podemos considerar a igreja. Já a questão da correlação da igreja como casa de Deus e a economia de Deus é que nós, como membros desta casa, nós precisamos pegar no irado, nós precisamos arregaçar as mangas. Qual a função de um filho de Deus? A função do filho de Deus é gerar e cuidar de filhos. Senhor Jesus. É por isso que a gente leu hoje sobre um termo falado de oikonomia, ou simplesmente a economia de Deus. O que é a economia de Deus? A economia de Deus, o irmão deu até uma ilustração sobre nos tempos antigos, nas grandes mansões, por exemplo, a gente vê a questão de história, até assiste filmes, onde grandes casarões, mansões na Inglaterra, ali na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, países ricos, os milionários eles tinham um funcionário chamado mordomo. E a função do mordomo era distribuir as riquezas, ou seja, a economia do senhor da casa, ou seja, do dono da casa, para os seus moradores, os seus moradores da mansão ou da casa. Então eles distribuíam vestimenta, comida, via a questão da educação, via todas as coisas que referem-se a uma casa, a uma organização do lar, ou a economia do lar. Então, em semelhante modo, nós como filhos de Deus, nós como igreja e como mordomos, nós necessitamos distribuir essas riquezas de Deus para os filhos. Eu falei sobre a questão de gerar. Quando você prega evangelho para alguém e esse alguém recebe Deus, recebe o Espírito Santo, recebe Jesus Cristo, ele se torna o quê? Um filho de Deus. Mas ele não se torna automaticamente um filho maduro, mas aqui a gente viu até o termo tecno, que é um filho criança. Então eu e você, nesse caso, nós temos a função de alimentar este filho criança, para que ele possa crescer, que ele possa amadurecer e, uma vez maduro, ele possa entender que ele precisa ser administrador da herança de Deus. Então veja como é um negócio assim, é algo fantástico, Algo maravilhoso. Então existe sim uma correlação. A gente já falou sobre a questão de presbítero, Que presbítero, ele é aquele irmão da localidade que adquiriu mais crescimento de vida, é aquele que cresceu, aquele que tem o respeito da igreja, porque é um ancião. Quando eu falo ancião, não falo ancião na idade, eu falo ancião no conhecimento, na experiência. É o irmão que apanhou muito na vida, basicamente isso aí, e ele é a referência daquela igreja. Falou que
presbítero é aquele que observa sobre, mas também falou que se eu e você não temos condições, ou se a gente jamais chegar a ser um presbítero de uma localidade, mas a gente pode ser pelo menos bispos, que são aqueles que praticam, aqueles que levam a cabo aquilo que Deus determinou. Ou seja, presbítero era como se fosse o título, e a função do presbítero é o episcopado. Então, amados, nós quando estamos alimentando os filhos mais novos, nós estamos alimentando as crianças em Cristo, nós estamos exercendo o episcopado. Então, entre outras coisas, Deus ele necessita e deseja que nós também governemos bem a nossa casa, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Ótima quinta-feira, amados irmãos. Jesus é o Senhor.